Ei, Gabi, ei, Patrick, ei, gente, vamos entrando, meus queridos. Ei, Dantas, boa noite, meus queridos, acenando para vocês também. Ei, gente, boa noite. Uma linda, né? Uma boa não, uma linda noite para todos vocês. Ei, Cláudio, Iglesias. Ei, gente, vamos entrando, meus queridos, para a gente começar aqui o nosso passo. Hoje vai ser acenando para vocês, meus queridos. Boa noite para você também. Oi, Felipe. Boa noite, meus queridos. Queridos, vamos entrando. Oi, Lucas. Coração subindo. O meu também tá aqui. O meu também. Oi, Toninho. O meu também fica daquele jeito, gente. É como se fosse a primeira vez. É sempre como. Oi, Rafael. Assinando para você também. Tem sentido sua falta por aqui, viu, Rafael? As pessoas que são mais presentes, mais assíduas, e quando some um pouquinho a gente sente falta. Gente, vamos lá então, vamos começar. Quem for chegando depois vai entrando, que a gente tem aqui, vou responder pergunta. E novamente também eu vim motivada por uma palavra específica, mas primeiro vamos fazer um brinde a todos vocês que aqui estão, um brinde aos sonhos de cada um de vocês, um brinde aos desejos legítimos da alma de vocês, que vocês jamais desistam de ir atrás daquilo que vocês realmente desejam. É o que eu coloco nesse brinde aqui, tá bem? Então, a vocês, a nós. Bom, eu disse que ia. Ei, Elisa, ei, Lacerda, vamos entrando, meus queridos. Eu não posso ficar lendo aqui, senão eu não vou, né? Acenando para todos vocês. Obrigada pela presença, obrigada pela confiança, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, eu chamo esse espaço de uma sala de reunião, onde a gente encontra aqui para que a gente possa avançar um pouco mais, para que a gente possa expandir um pouco mais a nossa consciência, abrir um pouco mais a nossa mente, para que a gente possa realmente enxergar o que está acontecendo na nossa vida, que a gente não consegue avançar em algumas áreas e às vezes até em todas. Entender o que é que está travando, o que está bloqueando, onde, em quais áreas, em que aspectos a gente precisa acordar. Esse despertar ele acontece e aí não é o despertar só da consciência, é um despertar de propósito, é um despertar da espiritualidade, é um despertar do humano, né? Então é um despertar aí que ele vem abrangendo uma série de coisas. É por isso que a gente está aqui, é com essa intenção que a gente está aqui. Olha, no domingo, né? E vocês aqui. Então, quero agradecer a presença, tá? Isso para mim sinaliza que vocês estão no caminho, né? Eu vejo a cada dia mais e mais pessoas que estavam andando na contramão, como eu, algum tempo atrás, e agora pegando a estrada no rumo certo, né? Porque andando na contramão a gente não vai conseguir manifestar os nossos sonhos, não. A estrada nova fica pelo outro lado, a gente vai ter que virar e fazer a volta, senão a gente não vai chegar lá, não. Não é verdade? Bom, então eu dei um print nas perguntas, eu vou responder as perguntas, mas antes deixa eu fazer uma acenando para vocês, meus queridos Duda, Beto, Fagner, vamos entrando, meus queridos, Casa Grande, acenando para todos vocês. Eu vou responder as perguntas lá dos stories, e se tiver alguma pergunta que alguém mais que não perguntou lá, se quiser fazer alguma pergunta dentro desse tema, tá bom, gente? Dentro desse tema, deixar bem claro, porque não é vida pessoal da Cláudia, né? E aí nós vamos pensar sobre essas perguntas, entender algumas coisas. A cada vez que a gente encontra aqui, nesse espaço que eu chamo, que eu entendo de uma sala de reunião do nosso pensar, você pode achar que não, você pode não perceber, mas eu tenho total consciência que você está crescendo, que você está expandindo e que você já está avançando, sabia? A cada vez que você vem aqui, a cada vez que você me lê, a cada vez que você me escuta. É assim que funciona, porque nós estamos aqui, a chave mestra, vamos pensar assim, é a nossa mente, não é verdade? Então, tudo que você lê, tudo que você escuta, com quem você conversa,
isso fica, a nossa mente subconsciente, ela grava tudo, gente. Ela grava tudo, mas tudo mesmo. A nossa mente subconsciente, ela sabe, ela não esquece todas as pessoas que você conheceu, tudo que você comeu, tudo que você provou, tudo que você cheirou na sua vida toda. Ela armazena tudo isso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado e procurar estar mais tempo consciente para a gente ir limpando tudo que está dentro da nossa mente subconsciente e que representa aqui os nossos padrões de crenças que não deixam que a gente avance. Todo mundo tem, né? Outro dia eu conversava com um moço, e é interessante que isso não está no meu texto, eu não comecei o texto ainda, gente, mas chegou, agora eu tenho que falar. Outro dia eu conversava com um moço no privado e ele disse para mim assim: ah, Cláudia, mas eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho isso aí que você está falando de traumas que bloqueiam. Eu disse para ele assim: nossa, vou dizer para você, moço, todo mundo tem. Então, se você acha que não tem, você está enganado. Isso é o que a gente chama de bagagem emocional. Todos os traumas, e não é um, são muitos. Tem os nossos traumas, tem aqueles que a gente viveu de experiências nossas. Tem os traumas que nós trazemos dos nossos pais. As dores dos nossos pais, dos nossos avós, ficam armazenadas em nós. Ei, Silvana, ei, Chaves, ei, José, vamos entrando. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês foi muito estudo para eu chegar onde eu cheguei hoje. Muito estudo, muita reflexão, muito mergulhada em livros e livros e livros e estudos para poder chegar nisso, e com muito alívio para eu conseguir entender que a minha vida ela não estava destinada, que eu não tinha um destino traçado, um destino das coisas dando errado, um destino... Oi, Bia, que bom você aqui também. Oi, Vanessa. Então, gente, é o seguinte, nós estamos aqui, eu vou responder as perguntas, mas a palavra sempre tem alguma coisa que me traz. Vamos pensar assim? Às vezes o tema é a saúde, outro dia foi um ritual do dinheiro, né? Às vezes é um oi, tchãozinho. Ana Maria, vamos entrando, meus queridos. Às vezes é o dinheiro, outro dia foi um ritual do dinheiro que eu ensinei aqui. Às vezes é o afluente do rio amor. Hoje, a palavra que me motivou aqui, o motivador do meu texto, na verdade, foram duas palavras. Eu coloquei aqui. Na verdade, são duas intenções. O meu texto, ele sempre tem uma intenção, né? Então, o de hoje, ele tem a intenção de tranquilizar você e de passar uma confiança, tentar aumentar a sua fé, para que você não desista no meio do caminho, tá bom? Porque muitas pessoas, aqui é muitas mesmo, tá? Muitas pessoas não conseguem resultado, ei Rodolfo, ei Marcos, não conseguem êxito, resultado com a lei da atração, porque elas desistem. Elas estão no meio do caminho, às vezes nem na metade do caminho, mas elas desistem. Aconteceu um desafio, aconteceu algo ali, pontual, alguma coisa específica, daí ela desiste, volta e retorna e pega o caminho de volta. Inclusive, outro dia eu falei disso, tá lá no meu canal, quando você está numa estrada e todo mundo vai ter desafio, na vida de todo mundo, gente, ninguém vive sem desafio, não é verdade? Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Todo mundo, ninguém consegue ver sem desafio. O desafio faz parte da vida. Depois nós vamos enxergar esse desafio de outra forma, que você não vai mais ficar tão assustado com ele, para ele poder não ter a força de parar você, tá? Porque se você desistir diante de um desafio, obrigada, Alexandre. Tudo que você fez até agora, muito obrigada, Sandro. Muito obrigada. Tudo que você fez até agora, você vai julgar, vai ficar por terra. Você vai pensar assim, nossa, mas tudo que eu fiz agora, acabou. Todo o meu esforço, toda a minha caminhada até agora, não, eu não quero. Então, hoje, a intenção do meu texto, da minha palavra, da minha presença também, porque somos energia, não é mesmo, gente? Somos energia. Então, isso aqui, a Cláudia não
não é osso, não é pele, energia. Energia. Se a gente pudesse ampliar e colocar aqui, a gente veria pontos de luz, né? Luz que está mexendo aqui e a gente não veria o que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui não é o real é a energia, o que a gente passa. E dentro da minha energia aqui, então você consegue captar, você consegue sentir, você consegue perceber, tá? Bom, então, acenando para vocês, meus queridos. Então, eu coloquei aqui no meu texto assim: ainda que pareça que para você não há saída, porque vai chegar algum momento da sua vida. O Ronald, eu não tô brincando não, tá? Não tô brincando não. Quando eu falei isso aqui da energia, eu tô falando sério. Inclusive, quando é uma coisa é o que a gente escuta, outra coisa é o que chega junto com a palavra da pessoa, tá bom? Então, foi desrespeitoso o que você falou. Se você quiser continuar aqui, inclusive na minha casa, eu vou pedir respeito. Porque eu não senti respeito na sua fala, na sua pergunta, não, tá bom? A Cláudia não tá aqui para isso, tá? Então, se você entrou com essa intenção, eu vou pedir que você dê licença em respeito às pessoas que estão aqui, tá? Falta de elegância e de respeito, tá bom? Bom, então, meus queridos, é o seguinte. Ainda que pareça que não há saída, né? Que apesar de você estar aí considerando que você está se esforçando muitíssimo, e tem que esforçar mesmo. Vocês estão achando, gente, que para conseguir manifestar as coisas com a lei da atração é no piscar de olhos? É só você imaginar a cena que você quer uma vez e que no dia seguinte você já está vivendo aqui na 3D isso? Não. Não mesmo. Olha, Arnold Schwarzenegger, quantas e quantas horas ele treinava por dia para conseguir chegar onde ele queria. Gente, eram muitas horas. Depois vocês procuram para ler os relatos da história dele, as histórias nos inspiram, não é mesmo? E tanto ele fazia trabalho mental, quanto ele fazia o trabalho mesmo lá na academia, nos treinos. Ele precisava de ter um peitoral grande, ele precisava trabalhar o corpo para o que ele queria fazer. Então, ele ficava horas e horas trabalhando ali o corpo. E enquanto ele trabalhava, ele conta que ele ficava imaginando o peito, né, o peitoral dele crescendo como se fossem montanhas. Porque ele precisava disso, ele queria isso para o que ele estava pretendendo ser. E ele conseguiu. Então, já vou dizendo para vocês de uma vez. Tem que ter esforço, tem que ter muito trabalho, tá? Mas eu posso garantir que se você vier por essa estrada comigo, se você não tiver medo de enfrentar os desafios, eu vou te ensinar estratégias. Hoje as estratégias são como lidar com os desafios sem deixar que eles nos parem. Esse é o texto de hoje, tá bom, gente? Oi, Léo, já estava esperando por você também, viu, Léo? Então é assim, vamos seguindo falando de desafios. Minha palavra hoje é para tranquilizar você e para que você não pare diante de desafio nenhum. Desafio nenhum vai parar você, não vai porque eu não vou deixar, tá bom? Meu querido, boa noite para todos nós. Não vou deixar. Quem já está subindo no barco comigo, quem já está aqui em cima? Exatamente, é isso mesmo, Rodolfo, muito bom. Então, eu já estou em cima do barco. Tá? Quem quiser subir no barco, estou estendendo a mão, vem comigo, porque eu posso garantir que a vida aqui dentro é muito melhor, tá bom? Então é assim, vamos pensar, eu uso muitas metáforas na minha fala, né? Muitas figuras de linguagem, né? Paradoxo às vezes, antíteses, mas eu vou explicando para vocês aqui, porque eu acho muito interessante as figuras de linguagem para poder desenrolar as minhas palavras aqui, que é desenrolar mesmo, tá bom? Bom, então vamos pensar que, assim, a maior parte desse jogo, e eu tô falando desse jogo, é a nossa vida, é quando a gente entende as regras, que a gente sabe como a gente deve proceder e o que a gente deve fazer, a maior parte desse jogo, ele acontece internamente. Ô, Ronald, tá atrapalhando. Tá bom? Eu não quero que você volte a falar nisso, não. Novamente, eu senti a energia que veio junto com a sua fala, eu não gostei. Tá certo? Então, eu gostaria que você respeitasse. Ninguém tá falando esse negócio aqui de casar, tá? Nada a ver. Tá bom? Então, tá, não foi a sua intenção, mas não foi o que eu senti. Tá bom? Então,
cabe, né? Não encaixa, tá? Então, assim, quando a fala encaixa, que vai enriquecer, é ótimo, eu aproveito. Agora, se eu sentir que eu não estou sendo respeitada, eu não vou permitir. Feriu meus princípios e valores? Não vai ficar aqui, tá bom? Então, novamente, estou reforçando, porque se você voltou nisso aí, não precisava também não, tá? Vamos ver se agora a gente consegue continuar, tá bom, Ronald? Então, gente, é o seguinte, eu tô dizendo que a maior parte desse jogo, ele vai acontecer dentro da gente, é internamente, é dentro da gente, tá? Então, a gente, sabendo disso, que a maior parte é aqui dentro, nós temos que levar em consideração. Tiago, só um pouquinho, que eu vou tirar todas as dúvidas. Oi, Basílio, guarda sua pergunta aí, Tiago, tá bom? Senão eu me perco aqui. Eu vou responder todas as perguntas que estão aqui do pessoal lá e as de vocês também. Claro, eu tô aqui para isso, tá bom? Mas deixa eu desenrolar aqui primeiro. Oh, meu querido Léo, você também mora no meu coração. Ai, gente, é muito bom estar aqui. Eu fico emocionada, Léo. Obrigada. Eu também adoro vocês. Estou emocionada, Léo. Estou quase chorando. Sou assim, porque já é o coração que nos rege, não é mesmo? Quando a gente permite, sim. E quem ainda não está permitindo ser regido pelo coração, também não está andando na estrada certa. Não está. Mas eu vou falar do coração um outro dia, inclusive com dados dos hospitais dos Estados Unidos, maravilhosos. Mas hoje não, gente, hoje o assunto não... Obrigada, Thiago, hoje o assunto não é o coração, mas vamos lá. Então é o seguinte, nós temos que pensar que a maior parte desse jogo, ele vai acontecer, então, internamente. E quando a gente se dá conta disso, a gente também consegue perceber que nós podemos corrigir aquilo que não está bom na vida da gente. Olha que maravilha, não é? Não é um alento? Eu senti um alento quando eu estava diante de uma constatação, assim, que, puxa vida, eu vivi tanta coisa que foi dolorosa, tanta coisa não deu certo na minha vida, eu achando que eu estava fazendo tudo certo, e de repente eu não estou fazendo, parece que estou fazendo tudo errado. Aí uma constatação de que, Cláudia, você tem como mudar essa configuração. Então hoje estou falando com vocês, Luciano, Léo, Beatriz, Gabi, Silvana, todos vocês que estão aqui. Você tem como mudar a sua configuração interna. Eu estou aqui para ajudar você a fazer isso, tá bom? Bom, então, vou seguindo aqui no meu texto. Vamos pensar, eu quero que você pense, todas as vezes que eu trago um texto também, né? Vem muito da minha história de vida. Muito da minha história, né? Então, assim, às vezes eu trago recortes de histórias de outras pessoas, né? E às vezes eu coloco pedaços da minha também. E aí eu volto a dizer o porquê das histórias. As histórias, elas nos inspiram. Eu sei porque acontece comigo, né? As histórias nos inspiram, as histórias ensinam muito pra gente, ajuda a gente, incentiva. E a gente consegue também tirar dúvidas, encontrar respostas nas histórias que a gente escuta. Obrigada, Ronald, para todos nós. Obrigada, tá bom? Você pode continuar aí, tá? Desde que... Você já sabe. Obrigada, tá? Desculpado, obrigada. Bom, então é o seguinte, agora vem um pouquinho de história minha, tá bom? Cada vez que a vida me apresentou um desafio, gente, eu não sou diferente de vocês, não. Se você enfrenta desafio, pode saber que eu também. As pessoas que elas estão aprendendo os princípios da física quântica, que são essas leis que regem o mundo, a nossa vida, e a gente tem que aprender, sim, tem que aprender, porque enquanto você não aprende, você fica dando cabeçada. Você fica lutando e as coisas não dando certo. Então, aqui sou todo como conselheira. Mentora, conselheira, como você quiser entender e chamar, tá? Mas a minha intenção aqui é de alertar você, tá bom? Então, é assim, toda vez que eu passei por algum desafio... Tiago, pergunta grandona, né? Você tá falando de desafio. Guarda a pergunta pro final aqui, tá? Você volta com ela, porque vai subindo aí, eu vou perder.
Vou tirar sua dúvida, Tiago, mas você vai ter que esperar. Eu vou caminhar no meu texto primeiro, que senão eu perco aqui, tá bom? Se você puder ficar aqui até o final da live, eu vou tirar sua dúvida sim, com maior alegria e com maior gosto, tá bem? Então é o seguinte, gente, cada vez que a vida me apresentou, né, um desafio, cada vez que aconteceu algo difícil comigo, e não foi uma nem duas vezes, foram muitas, que tirou tudo do lugar, me tirou do lugar, e eu precisei recolher os cacos, eu precisei pegar as sementes, preparar o terreno para começar a plantar tudo de novo, para começar do zero. Oi, Luma, minha linda. Cada vez que aconteceu isso, não pensa você que foi fácil, da mesma forma que você enfrenta desafio, eu também enfrentei, não é fácil. Mas o que eu consegui perceber depois de passar por cada desafio? Depois de superado o desafio, eu fiquei mais forte, mais forte. Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Eu fiquei mais forte emocionalmente, mais forte mentalmente, mais forte espiritualmente. A minha fé em Deus, na espiritualidade, aumentou assim, muito mais. Eu me senti mentalmente mais forte, emocionalmente mais forte. Então, por aí, o desafio já teve um valor enorme, tá? Então, assim, para você começar a ir recortando a minha fala, os pedaços que você sentir que fala, ressoa com você, que acende uma luzinha aqui dentro da sua alma, porque as nossas almas, elas se conectam novamente. Corpo, isso aqui nada existe, isso aqui não, o que existe mesmo é energia, né? Não é verdade? Tanto que quando a pessoa morre, fica lá o corpo, né? A alma sai, não é verdade? Então a energia então está aqui concentrada. Se a gente conseguisse bater uma foto, né, com o microscópio igual faz, você amplia, não sei quantos, eu tenho o número anotado, mas eu não vou saber falar. A gente não vai ver dedos, a gente vai ver pontos de luz, né? Então é a energia que está aqui. Então, só para você começar a enxergar os desafios que você passa de uma forma diferente. Isso é muito importante porque depois dessa reunião de hoje, você vai ver que seu desafio não é tão grande como você achava que era e ele vai ter um outro sentido para você. Pode apostar, tá? É o meu desejo. Eu tenho certeza que vai, porque foi assim também comigo, tá bom? Então eu vejo assim, cada vez que surge um desafio na minha vida, eu enxergo que é como se a vida estivesse dando uma oportunidade para eu avançar, para eu subir um degrau nas coisas que eu estou construindo, para eu chegar a um outro nível. Então comece a enxergar dessa forma também. Quando você estiver seguindo o seu propósito, estou falando aqui em relação a qualquer coisa, seja melhorar sua saúde, seja a melhorar a sua situação financeira ou viver um relacionamento que você ainda não viveu, independente de qual seja aí o seu propósito, o seu objetivo, tá? Encontrou um desafio, ei Sara, minha linda, encontrou um desafio, encontrou algo no meio do caminho, você vai lembrar dessa fala minha, porque eu sei, porque a gente lembra, o subconsciente grava tudo, você vai lembrar disso, tá? E você vai pensar o seguinte, não, isso aqui é uma forma, a vida está me colocando esse desafio na minha frente para eu poder subir. Se eu ficar estagnada onde eu estou, na mesmice, vamos pensar assim, tudo certinho, tá tudo muito tranquilo, tá tudo estável, vamos pensar assim, não desestabilizou a Cláudia, não tirou o chão da Cláudia, não arrancou todas as sementes que a Cláudia estava plantando, entende? Então, se a gente não desestabilizar a Cláudia, ela não vai fazer movimento para ela conseguir subir e chegar a um nível mais elevado. Para você pensar que é dessa forma também que acontece, não é só com a Cláudia, mas é com o Jefferson, o Cardoso e todos os José, não é mesmo, gente? Então, ó, eu estou sugerindo que você faça o mesmo que eu fiz e que eu tenho feito na minha vida, tá?
você não vai conseguir controlar, mudar as coisas que acontecem com você, principalmente porque essas coisas que acontecem com a gente, elas não acontecem por causa de uma parede, não é verdade? Sempre é uma situação ou uma pessoa, tá? Então você não consegue estar no controle, a gente não consegue estar no controle das pessoas, das situações, não é verdade? Mas você tem total responsabilidade, aqui tem mesmo, com todas as letras grandes. Você tem total responsabilidade do que você vai fazer com esse desafio. Ou do que você vai permitir que esse desafio faça com você. Você vai permitir que esse desafio pare você? Você vai permitir que alguma pessoa chegue para você na pretensão e diga assim: tá vendo que você está indo para o caminho errado? Tá dando tudo errado. Então, se acontecer isso com você, você vai lembrar da minha fala e vai pensar o seguinte: ignore. Nós não temos que travar a batalha com ninguém, não é verdade? Nós não temos que travar a batalha com ninguém, inclusive porque se a gente briga, nossa energia despenca, vai lá no pé. Aqui nós estamos falando que a gente precisa, quem está me acompanhando sabe, que para você conquistar coisas grandes na vida, a sua energia tem que estar elevada. A sua energia elevada melhora a sua saúde, melhora melhora a sua autoestima. Oi, olha a lua aqui na minha casa. Seja muito bem-vindo com todas as luas. Não é a lua com suas fases, mas para mim são todas as luas, eu acompanhando todas e acompanhando você. Então, meus queridos, é o seguinte: não permita que o desafio pare você, não permita que o desafio faça uma barreira e não deixe você seguir. Você vai lembrar dessa minha fala, tá bom? Bom, então, seguindo aqui no meu texto, você vai pensar o seguinte: quando você estiver vivendo algo desafiador dessa maneira, você pode pensar também que é como um filtro que o universo, que Deus, que a espiritualidade está colocando diante de você para pensar, para avaliar e ter a certeza assim. Vamos ver se a Cláudia tem a certeza do que ela quer? Então, vamos pensar que esse desafio também pode ser enxergado por essa forma, não pode? Como um filtro? Pode sim, não é verdade? Então, pode ser um filtro, tá? A espiritualidade, o universo, para mim a espiritualidade, que vocês já sabem que eu tenho muita fé, olha, e vocês precisam ter também, aumentar essa fé, esse vínculo, essa conexão com a espiritualidade, porque vocês não ficam desamparados, tá bom? Tô falando, tudo que eu falo com vocês são coisas que eu vivo, eu tô falando da minha vivência. Tem muito do estudo? Tem sim. É o conhecimento, são os estudos, os cursos que eu fiz, os livros que eu li. Mas tem também uma grande parte que é a minha vida. Aí é eu pegar o conhecimento e aplicar. Eu consegui saber e falei assim, gente, isso aqui funciona mesmo. Gente, eu estou colocando na minha vida, isso aqui é real. Então, tudo que eu estou falando com vocês, eu estou aplicando na minha vida, tá bom? Bem, então, para você enxergar que pode ser como, você pode enxergar como esse filtro, que é a espiritualidade. Se você quer pensar que é o universo, você pode pensar que é o universo, que Deus, que é a vida, está colocando esse filtro, vamos pensar assim, para filtrar o compromisso que você tem com aquilo que você deseja. Será que ele está realmente comprometido? Então vamos ver, vamos colocar esse desafio no meio do caminho? Será que ele está realmente... Ô Ronald, de novo, terceira vez? Ah, não, tá... Você tá me... Ô Ronald, por favor, você tá atrapalhando, eu tô com um texto. Já é a terceira vez que você volta nesse assunto lá do início da live, falando desse negócio de casamento aí. Por favor, tá bom? Tá incomodando. Você me perdi aqui no texto, é falta de respeito com as pessoas. Eu não tô aqui conversando com você não, Ronald. Eu não é Cláudia Ronald, não. Eu tô aqui com uma porção de pessoas, com uma porção de gente aqui. Eu tenho um texto. Então é assim, se você está passando por alguma dificuldade e você nesse momento não está conseguindo ver a luz no fim do túnel, a gente não fala assim, nossa, mas está tão difícil, eu não estou conseguindo
enxergar a luz no fim do túnel, parece que eu não vou conseguir, né? Se você está se sentindo perdido, eu posso dizer para você, e eu digo com todas as letras grandes, confie. Não para, não. Confie. Confie porque Deus está acompanhando todo o seu percurso. Oi, minha linda! Que bom te ver aqui, Cactus Terapia. Então, Deus está acompanhando todo o seu percurso, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Então, confia. Para você também, minha linda. Hoje, Gilmar, acenando para vocês, meus queridos. Uma linda noite para todos nós. Então, confia. Deus está acompanhando todo o seu processo e Ele não vai desamparar você. Se você está fazendo tudo direitinho, se você está seguindo realmente o que precisa ser feito sem ferir, vamos pensar assim, sem ferir as leis do universo, não tem como não dar. Oi, Sandrinha! Não tem como não dar certo, gente. Não tem como você não ter êxito naquilo que você deseja. Novamente, vai ser fácil? Ninguém diz que é. Você vai lembrar da história de Arnold Schwarzenegger, e tem várias, né? Pois é, Léo, guarda a pergunta para daqui a pouquinho. Você não vai perder essa energia. Inclusive, talvez até o final da live você já tenha a resposta, mas se não, você guarda a pergunta e faz para mim, porque ela sobe e eu não consigo ver, tá bom? Bom, então, como eu disse que a minha palavra de hoje, que ela é para tranquilizar você, né? Ajudar a fortalecer a sua fé, eu quero dizer a você o seguinte. Como eu falei agora há pouco, eu já passei por muitos desafios. E em alguns momentos, em alguns desses desafios, eu fiquei realmente... A gente... Sim, Bia, totalmente. Nós fomos vizinhas de porta, não é, Bia? Eu fui sua vizinha, vejo que você mudou completamente. A energia que você tinha naquela época era diferente? Era, Bia. A energia era diferente, o conhecimento era diferente, a experiência de vida, pouquíssima, né? Foi quantos anos, né? Então, tudo isso mudou, sim. Inclusive, eu não tinha nem conhecimento, naquela época que a gente era vizinha, eu não tinha nem conhecimento disso, né? Então, tem poucos anos, de 6, 7 anos para cá, Bia, que eu comecei a ter conhecimento sobre isso. Eu comecei a mudar a minha vibração energética, porque a gente pode fazer isso. Se a gente não muda, a gente não vai conseguir manifestar o que a gente deseja. Oi, Álvaro. Oi, Dani. Vamos entrando, meus queridos. Então, e aí, né, eu tô falando aqui, eu enfrentei muitos desafios, como você, eu não sou diferente de você. Boa noite, lindeza. Cheio de letrinhas aí, coração para você também, para todos nós. Então, com os desafios, alguns deles foram muito pesados, como você também, como com você também, já disse, eu não sou diferente, né? Mas, diante de cada desafio, tinha uma coisa muito forte aqui dentro de mim que me mantinha firme no meu propósito. Eu apostar em mim, sabe? Eu dar para mim mesmo o apoio, eu me apoiar. Mesmo que ninguém acreditasse em mim, mesmo que naquele momento ali eu não estivesse contando com a ajuda, com o apoio de ninguém, eu decidir. Eu decidir por mim. Eu fiz uma escolha. O que eu vou escolher? Eu escolho ficar comigo. Eu escolho me apoiar. Eu escolho me cuidar. E foi o que eu fiz. E foi isso que me ajudou a me fortalecer e conseguir seguir em frente, tá? Então, quando você estiver também passando por um desafio, novamente, procura, se você conseguir até se distanciar um pouco das pessoas e do mundo lá fora, né? Eu falo do mundo lá fora, para que você não se contamine com as expectativas dos outros, entende? Entenda o seguinte, as pessoas diferentes, obrigada, minha linda, obrigada, Silvana, pessoas diferentes estão em níveis diferentes, está tudo bem, a gente não vai ficar condenando aqui ninguém não, tá certo? Então, eu tô num nível, fulano aqui tá no outro nível, é muito meu amigo, mas ele, toda hora que eu encontro com ele, ele fala assim, você não vai conseguir isso não. Nossa, não, mas você é doida, você vai fazer isso mesmo?
Entende que a expectativa desse meu amigo me atrapalha? Porque você não blinda a energia, sabia? Você está recebendo a minha na sua casa. Eu estou recebendo a sua aqui, na minha casa. Você não blinda a energia. Aí você convive com essa pessoa que toda hora está falando isso. As expectativas do outro interferem em você e atrapalham você. Então, se você estiver enfrentando um desafio, outra dica que eu vou te dar, com menos pessoas você conviver, melhor. Porque as pessoas não vão, nesse momento, colocar você para cima. Não estou dizendo que a pessoa é ruim, que ela quer o seu mal, o pior para você, não é isso. Novamente, pessoas diferentes estão em níveis diferentes. Cada um vai cuidar do seu cada um. Mas nesse meu cuidar de mim, hoje, eu sei o que é bom para mim e o que não é. E eu estou filtrando. Porque senão, de que adianta todo o meu trabalho, não é verdade? Então, fica muito atento, porque vai ter gente que vai falar que o seu sonho é grande demais, que você é pequeno demais para um sonho grande demais, que você tá doido, que você tá muito diferente, que isso não é possível, que isso é loucura. Tem gente que fala que isso é loucura, né? Gente no mundo inteiro tendo sucesso com esses princípios, né, da física quântica, com a lei da atração. São poucas pessoas, mas é gente no mundo inteiro tendo sucesso, conseguindo, tendo êxito. Novamente, pessoas diferentes estão em níveis diferentes e está tudo bem. Tem gente que vai chegar ao fim da vida sem ter vivenciado isso, sem ter aplicado isso e está tudo bem. Cada um com a sua experiência, não é mesmo? Mas eu estava buscando respostas, eu estava pedindo a Deus. Meu Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo com a minha vida. É por aí, Bia. É por aí. E na hora que você faz essa limpeza quântica, que eu posso falar que é uma limpeza de reprogramação, é pegar um jato de água e jogar dentro da sua mente. A limpeza toda vai acontecer dentro da mente subconsciente, tá, Bia? Porque é lá que a gente vai conseguir tirar o programa velho, vamos pensar assim, e colocar o novo, o nosso, o que a gente deseja, tá? Portanto, se o seu objetivo, meu querido, minha querida que está aqui, se o seu sonho é criar abundância, ser abundante, sair da limitação, né? Seja limitação em relação a um problema de saúde, ao dinheiro, a um relacionamento que você ainda não viveu, se você tem esse desejo, se é um sonho legítimo da sua alma, eu quero que você saiba que você vai alcançar. Se você vier comigo por essa estrada, se você estiver firme no seu propósito e se você não parar, não desistir, quando surgir um desafio, porque vai surgir, eu posso lhe assegurar que você vai conseguir o que você quiser. Não tem limite. O que você quiser. Desde reverter um problema de saúde, a cura de uma doença. Né? Eu já contei aqui a história da Louise Hay, né? Que é uma história também, outra história que me inspira, né? E também tem muitas, não é só a dela, não, mas porque ela trabalhou com isso, ela viveu isso e ela... Depois eu também já falei dela, que senão eu vou perder, isso também não tá no meu texto não, tá bom? Mas então, outra coisa que eu coloquei aqui, não coloque dúvida, tá? Não coloque a menor dúvida, por quê? Se em algum momento, se você tiver dúvida, o que vai acontecer? Onde a gente coloca a nossa atenção, ali a gente coloca a nossa energia. Nós estamos falando o tempo todo de energia. Então, se você coloca atenção na dúvida, se chegou uma dúvida, nossa, mas será que eu vou conseguir? Entende que você já enfraquece todo o seu trabalho e todo o seu desejo? Porque no momento que isso virou dúvida, você se converte na dúvida. Porque é assim, onde você coloca a sua... Tá bem, tá bom, Thiago. Você pode me mandar sua pergunta lá no privado que eu respondo para você, já que você tem que sair, tá bom? Isso. Então, onde você coloca a sua atenção, ali está a sua energia. Quando você coloca a sua energia, você se converte nisso. Por isso que eu falo muitas vezes, eu já escrevi várias vezes, que
Outra live amanhã? Não, amanhã não sei se eu consigo, Thiago. Não, não é assim também não. Por isso que eu falo muito aqui, eu já escrevi muitas vezes, que você precisa se casar com o seu sonho. Quando eu falo isso, é porque você precisa colocar toda a sua atenção nele. Seja qual for o seu sonho. Colocando toda a sua atenção, toda a sua energia vai ali. E você vai conseguir manifestar mais depressa. Tá? Bom, então... Vamos seguindo aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais de água, eu assinando para você, Sérgio, Alisson, ei Fabiano, vamos entrando, meus queridos. Bom, então vamos seguindo aqui. E não se deixe... e outra coisa também, aqui, esse importantíssimo. Totalmente, sim, sim. Energia e espiritualidade caminham juntos? Sim. Inclusive... quando você fala de espiritualidade, aqui eu lembro, né, energia e espiritualidade juntos, essa pergunta sua me lembra Jesus, tá? Porque Jesus, eu vejo Jesus Cristo como um grande, o maior metafísico, tá? Então, assim, a Bíblia é um livro para estudo, tá? Então, você vai ver vários recortes lá, onde você enxerga a presença, sim, da física quântica, os princípios da metafísica, tá bom? Com certeza caminham juntas. Inclusive, a gente manifesta os nossos sonhos, ninguém manifesta sozinho. A gente manifesta com espiritualidade, para mim, tá bom? Tem gente que vai falar que é o universo, então, novamente, como você quiser entender, mas para mim é Deus, a espiritualidade, são meus anjos, né? Bom, então, outra coisa que eu coloquei aqui que eu já ia falar... é assim, não se deixe levar por essa fala. Quando tudo estiver bem, eu vou estar bem. Aqui a gente está falando do desafio, né? Então, quando o desafio passar, eu vou estar bem de novo. Não! Você já pensou que você pode enfrentar um desafio por 1, 2, 3, 4 meses? Sim! Você pode enfrentar um desafio de 4 meses. Você vai esperar 4 meses para ser feliz? Você vai esperar 4 meses para sorrir? Para dar um sorriso só porque agora não está tudo bem com você? Não! Você não pode fazer isso. Peraí, Bia. Primeiro que se você fizer isso, você coloca a sua energia lá embaixo. Você abaixa, você já está vivendo um desafio, né? Então a sua situação não é boa. Então, se você ficar esperando o desafio se resolver, tudo melhorar, para você sorrir, para você ser feliz, você já pensou que isso pode levar 2, 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano? Você não pode fazer isso com você. Então, o que eu tenho que fazer, Cláudia? Sorrir. Sorrir. Tá passando uma situação dificílima. É um momento assim, foi algo desafiador enorme que aconteceu com você. Arrancou todas as sementes que você estava plantada no seu solo. Foi uma invasão. Vamos pensar assim? E a Cláudia está mandando sorrir? Como assim? Sorrir. Quando você faz isso, você confunde a sua mente. Não estou dizendo que você não tem que sentir, que você não pode sentir. Vai doer, claro que dói. Se eu estou passando por um desafio, se é algo que arrancou minhas sementes, que me deixou sem chão, né? Certamente, eu vou sentir dor. Eu vou acolher minha dor. Então, pode ser que eu chore, sim, eu vou acolher, eu vou olhar de frente, eu vou encarar. Então, naquele momento ali foi muito difícil, eu vou chorar, eu vou acolher minha dor. Mas aí depois, pronto, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou me entregar ao desafio, porque senão eu não vou avançar. Aí o desafio me engole. É mais ou menos isso. Então eu vou começar a sorrir. Eu vou sorrir no espelho. Nem que seja forçado. Eu vou tirar foto, porque assim eu vou sorrir. E quando você sorrir,
a sua mente subconsciente entende que você está feliz, que você está tudo bem. É um código direto, é um envio direto de mensagem. Então você confunde a sua mente. Porque ela sabe que você está passando por um desafio e você está sorrindo. Entende? Então, é difícil? Sim, muito difícil. Só quem passa por grandes desafios sabe que eu estou falando não é fácil não, não é fácil não. Mas é preciso fazer se você quer realmente estar no controle da sua vida, tá bom? Bom, e aí eu coloquei assim, né? Quando você faz isso, né? Você não permite que a sua vibração abaixa, você está confundindo sua mente, tá? E aí, a gente precisa, quando eu falo... E aí, bom, vamos lá. E aí, quando eu falo você, eu tô falando para mim também. Quem já tá aqui comigo já sabe, né? Então, assim, você precisa ser como o bambu. O bambu, ele é muito resistente, mas ele é flexível. Então, ele precisa ir para lá, precisa ir para cá. Então, você tá passando, vivendo um desafio, tá passando por uma situação que é desafiadora, você vai lembrar dessa fala. Na mesma... Vamos fazer o exercício comigo agora, quer ver? Traz aí para sua memória, para sua lembrança e agora, algo que aconteceu com você recentemente que te abalou muito. Eu já tirei a palavra problema daqui, quem está me acompanhando sabe, né? Então a gente fala desafio. Busca. Não. Passar por cima das dificuldades, desviar deste processo, visto que são exatamente eles que nos empurram para uma energia que está ligada a... Não entendi, Léo. Explica de novo, me explica, desenvolve para mim. Passar por cima das dificuldades, desviar deste processo, visto que são exatamente eles... É o que eu estou dizendo, sim. Veja bem, o desafio, ele vai servir de alavanca, é o que eu estou dizendo, Léo. Então, eu estou dizendo assim, que o desafio, quando a gente passa por ele, depois que você passa por ele, você enxerga que ele te levou a um nível superior. Então, sim, ele nos empurra para aquilo que a gente acaba nos ajudando, vamos pensar assim? Naquele momento que acontece, a gente não enxerga dessa forma, tá? Mas depois a gente consegue enxergar, a gente consegue ver. E aí é muito bom quando a gente vê isso, né? Então, eu ia pedir para você fazer isso. Traz aí para sua memória a lembrança de uma situação desafiadora que você viveu recentemente. Busca aí rapidinho para a gente fazer esse exercício. Certamente é uma situação que talvez desperta algum sentimento que não é bom. E na hora que essa imagem vem, coloca um sorriso no seu rosto de orelha a orelha. É isso que você vai fazer, tá bom? Sorrir, dizer tá bem mesmo passando. Ah, não, isso não é. Léo, isso aqui não é. É você. Eu falo muito aqui o seguinte: você estar no controle, é o vigiai e orai. Eu tô dizendo, no primeiro momento você acolhe a sua dor, você vai ficar de frente com a sua dor, de frente com a situação aí desafiadora. Mas depois você vai reagir. Você vai ficar jogado aí no chão, na cama, só nessa vibração baixa? Você não vai fazer isso. Entende? É quando você consegue entender, que você consegue acessar a sua mente. Que você, nesse momento, você consegue ver que você consegue estar no controle. Quando você sorri, porque instantaneamente muda. Por que a gente fala, ao princípio da polaridade fala isso, Léo? Quando a gente briga com alguém, tem uma discussão,
Na mesma hora, sua energia vai na outra ponta. Você pode estar aqui cuidando de tudo, maravilhoso, fazendo tudo direitinho, sua energia tá alta, elevada. Brigou com alguém, ela vai no outro. E aí tem as coisas que você faz no mesmo instante para repolarizar, que eu também já fiz uma live falando disso, que você pode tomar uma ducha, dar uma volta no quarteirão, cantar uma música. É uma batalha que você trava porque você acabou de brigar com alguém, pode ser alguém que você gosta, né? Como é que você vai ligar uma música em alto ali? Mas eu tô fazendo porque eu tenho consciência de que eu preciso fazer alguma coisa. Pode, Bia, pode demorar para chegar, mas é preciso que você saiba que ele é importantíssimo nesse processo seu de avanço, tá? Importantíssimo. Pode demorar sim, vai demorar. Às vezes, uma semana, eu acho que é. Bom, não sei, cada pessoa é uma pessoa, tô falando por mim, tá? Vai demorar. Você vai chorar, você vai sentir a dor. Mas depois você começa e vai. Você já começa, você já consegue fazer isso sim. Entenda que também, como a nossa mente subconsciente trabalha com repetição, tudo que você faz com repetição fica arquivado. A nossa mente subconsciente, ela é como um computador. Tudo que a gente faz está arquivado. Tudo que você fez no passado, a vida toda está arquivado dentro, ela não esquece. E aí, quando você começa a fazer algo que é, vamos pensar, programado, eu vou colocar um sorriso, eu vou tomar uma ducha aqui agora, eu vou dar uma volta no quarteirão que eu preciso repolarizar, vou ali na praça, vou tirar meu tênis e vou colocar os pés na terra porque eu preciso melhorar a minha energia. Então, quando você faz isso, você está assumindo o controle. Entende? Você está assumindo o controle e você repolariza e é instantâneo. Você toma uma ducha, a sua energia volta de novo. O princípio da polaridade fala isso. Ai, Dan. Então, e assim, quando você traz a lembrança de algo que é doloroso, eu quero que você pense que a cada vez que você traz a lembrança de algo que te feriu, que te machucou, que foi uma situação desafiadora, que você traz isso para a lembrança, para o presente, sabe o que acontece aqui dentro? A sua mente entende que você está vivendo isso de novo. Esse comando de que você está vivendo isso de novo é enviado para o seu corpo. O seu corpo sente que você está vivendo tudo de novo. Por isso que às vezes começam a aparecer doenças. O corpo sente, o corpo fala, o corpo sente, né? Não é difícil, Bia. A impressão que eu tenho é que você alcançou o Nirvana. Para mim isso é muito difícil. Não é difícil, Bia. Não vou dizer o seguinte. Fácil não é, tá? Mas eu vou dizer que é simples, Bia. É simples. Pode ter certeza que é. Precisa de muito trabalho? Precisa. Mas eu vou te falar. Só de você estar aqui, de você estar começando a fazer essas perguntas, a sua mente já está um pouquinho mais aberta que antes. Você já percebe? Eu já percebo que sim. Até pelas coisas que você está perguntando, tá? Então, outra coisa, para mim isso é muito difícil, então eu vou te dar outra dica. Tudo que você fala que é difícil vai ficar mais e mais difícil para você. Então, eu vou te ensinar como é que você reverte isso. Você vai dizer assim a partir de agora: nossa, eu estou aprendendo a como alcançar o Nirvana, eu estou aprendendo a como melhorar a minha vibração energética. Agora eu já estou aprendendo, eu já estou avançando, agora sim eu estou avançando. Agora eu estou sabendo como é que eu conduzo a minha vida, como é que eu administro aqui o controle da minha mente. Usa o gerúndio, eu estou fazendo, eu estou caminhando, eu estou aprendendo. Não fala que é difícil. Ainda mais você está falando no presente, senão vai continuar sendo difícil e você realmente não vai avançar, tá bom? A palavra é o verbo, Bia, né? Então, assim, tudo que, inclusive, assim, quantos e quantos trabalhos a gente consegue fortalecer, edificar com as afirmações. Então, assim, muito cuidado com o que você fala, com todos vocês, tá bom? Então, assim, tem gente que fala, né, que às vezes fala assim, nossa, por exemplo, que reclama, né, só chego atrasado no trabalho, nossa, o trânsito tá terrível, nossa, eu sou muito lento, né? Então, assim, tudo que você fala, você tá programando para continuar assim. Inclusive, depois da meditação, tem as frases de afirmação que eu falo,
Sim, exatamente, Dani. Depois da meditação, eu estou falando sobre desafios. Como que Marquinhos está perguntando sobre o que é a live? Como que você, para você não deixar que os desafios parem você, quando você estiver aí na estrada para buscando manifestar os seus sonhos, tá, Marquinhos? É isso. Você perdeu o início da live, mas quando acabar eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, você pode acompanhar lá, tá bom? Que aqui eu já estou caminhando para o final. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas também, tá? Bom, então eu acho que eu estava falando com a Bia, mas eu não sei se. Bom, depois você estava falando das afirmações, né? Então é isso. Depois da meditação, tem as afirmações que eu faço, e assim, não adianta também você fazer a afirmação como se fosse um papagaio, né? Então, assim, eu sou saúde, eu não estou acreditando nisso, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou. Não, né? Então, assim, toda afirmação que você faz, você tem que sentir. Então, é aquilo que eu já falei isso outras vezes também. Então, se eu quero manifestar a abundância na minha saúde, primeiro eu preciso me sentir saudável, mesmo que eu esteja doente. Eu vou me enxergar saudável. Se você consegue fazer isso com os olhos fechados, tem gente que consegue, tem gente que já me falou isso no privado. Cláudia, eu consigo fazer as afirmações melhor com os olhos fechados. Eu falei, como você achar melhor. Você vai sentir quando você está inteiro nisso que você está falando, em corpo, mente e coração. E a alma recebe, tá? Bom, então, deixa eu seguir aqui. E aí, toda vez que você está falando disso, toda vez que você traz uma emoção, algo que você viveu no passado, você está vivendo isso novamente, não é verdade? Então, para a gente poder pensar que ninguém vai conseguir mudar o passado. Ninguém vai conseguir. Nós não conseguimos mexer. O passado já aconteceu, não dá para mexer. Mas do único lugar que você consegue transformar, gente, é transformar mesmo a sua vida, é aqui, é no presente, é no agora. Por isso que a meditação é tão poderosa e tão importante. Porque é no presente que a gente consegue fazer todo esse trabalho aí da reprogramação. Vamos pensar? Novamente, eu falei isso algumas vezes, mas quem está aqui acompanhando, a repetição também tem valor, né? A nossa mente, ela tem 3 níveis. Então, é assim, a terceira dimensão, a mente consciente, é a mente que essa que a gente está aqui, essa que a gente vive aqui, que a gente toca, que a gente pega, que a gente experiencia as coisas através dos sentidos. Essa é a 3D. A 4D, a quarta dimensão, é a mente subconsciente. É nessa mente onde vamos pensar assim, que os nossos problemas, os nossos desafios, eles são criados. As situações desafiadoras, elas são criadas na mente subconsciente, tá? Na quarta dimensão. E a quinta dimensão, que é a mente mais elevada, é a mente que a gente é o campo das infinitas possibilidades, é a supraconsciência, é a mente que a gente acessa para modificar o que a gente está vivendo aqui na 3D. Veja bem, Einstein, ele diz assim, que a gente não consegue resolver um problema no mesmo lugar que esse problema foi criado. Um problema que hoje você vive aqui, na 3D, vamos pensar uma doença que você está vivendo agora, falta de dinheiro, um relacionamento que você está sofrendo sem parar, você termina com uma pessoa, começa com outra e você não consegue viver um relacionamento que é de amor genuíno, verdadeiro. Então você está vivendo aqui um problema, vamos pensar assim, uma dor. Vamos tirar o problema não, porque eu não gosto de usar problema, né? Você está vivendo uma dor aqui na 3D, certo? Aqui, você está vivendo, é real, você está vivendo isso. Essa dor, ela foi criada na quarta dimensão, na mente subconsciente. Cláudia, mas eu criei isso? Sim, a gente não dá conta de perceber porque são as malas que a gente traz, a nossa bagagem emocional. E a gente tem que ter muito cuidado quando lida com isso, porque a gente está falando de dores profundas.
Dores que vêm da nossa infância, que todo mundo traz. O moço falou comigo outro dia, espero que ele já esteja repensando e buscando ler sobre isso, que todo mundo tem trauma. A criança, quando nasce, ela tem duas necessidades essenciais. A necessidade de ligação e a necessidade de autenticidade. Se em alguns momentos da vida da criança, do bebê, da criança, se ela não teve essa ligação, contato físico, tá? De a mãe pegar ao colo, o pai pegar ao colo, de sentir o toque, cria um trauma nessa criança. A criança chorou. Muitas vezes o bebê, a criança, não chora, não é por fome. É por contato, é ligação, isso é estudo. É um médico, neurocientista, especialista em traumas. E aí, essa ferida cresce. Essa ferida cresce, ela vira uma bola de emoção dentro do seu corpo. Essa bola, ela tem o tamanho de uma bola de beisebol e pode chegar até o tamanho de um melão. E essa bola dessas emoções, desses traumas, elas vão se alojar, é uma bola. Essa bola, ela vai se alojar em alguma parte do seu corpo. E onde essa bola se alojar, certamente vai desenvolver algum problema aí. Pode ser nos ossos, pode ser no estômago, nos intestinos, né? Então, para a gente pensar, tá? Todo mundo traz traumas. Os traumas que são nossos, que a gente não sabe. Cláudio, como é que eu faço para a gente lidar com isso então? Porque se eu tenho um trauma, eu não vou conseguir manifestar os meus sonhos. Se você não tratar deles, não vai. Porque inconscientemente, você está na dor. Você está no desamor. Você está... Não sei quais são, o que tem dentro do seu trauma, mas pode ser culpa, pode ser medo, pode ser abandono, pode ser, não sei o que tem aí dentro da sua mala de bagagem emocional, entende? Eu não sei o que você viveu e a gente vive coisas recém-nascido que você às vezes não sabe, que você não lembra. Você depois vive coisas, oi Cristiano, oi Ailton, depois você vive coisas na escola, será que você sofreu bullying na escola? Mesmo que você tenha saído da escola, a pessoa foi repreendida, tiraram a pessoa da escola que fez bullying com você, ou você trocou de escola, você acha que seu problema está resolvido. Mas o seu trauma, do que você sentiu, ele fica armazenado. Ele está aí. Em conexão direta, mente e coração. Mente e coração. Eu vou fazer uma live só falando do coração, porque tem gente que ainda acha que é a mente que está acima do coração, não é. Tá? Então, mas hoje não vou falar do coração, não. Eu já até saí aqui um pouquinho do texto, mas para explicar essa questão da mente que eu acho importantíssimo. Então, Cláudia, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, por isso que eu chamo de estrada, é uma estrada. Então, assim, eu quero manifestar Exatamente, Léo. E aí é o seguinte, com meditação você consegue também. Eu ensino a fazer isso na meditação. Você acessa esse trauma, você acessa essa dor, você limpa essa ferida, você limpa essa dor, tá? Tem um trabalho, assim, bem bacana que eu faço, acompanhando mesmo, sabe, Léo? A pessoa consegue acessar, mesmo que ela não tenha conhecimento. No meu caso, eu não tinha conhecimento de qual era o meu trauma, o meu primeiro trauma, porque depois você tem outros, né, que você vai vivendo, você vai agregando, ainda tem os traumas que você traz dos seus. Boa noite, Lugano, para você também. Dos nossos antepassados. A gente traz as dores de até 4 gerações. Então, você traz aí na sua mala de bagagem as dores da sua mãe, da sua avó, bisavó e tataravó, não é isso? 4 gerações, tá? Então, isso é muito importante, gente. A gente tem que lidar com isso. Eu falo que, assim, a gente não aprende isso nas escolas. Oi, palavras para o mundo, vamos entrando. A gente não aprende isso nas escolas, mas isso é importantíssimo. Porque como é que você vai ter uma vida de abundância, de sucesso, de êxito, de felicidade, né? Desfrutar mesmo a plenitude da vida
se você não tem conhecimento disso, não é verdade? Tá? E assim, ele dá com muito cuidado com isso, né? Porque não é desmerecer. Ai, Dani, já tá com arritmia. Cuida desse coração aí, minha linda. Oi, William. Oi, gente, vamos entrando. Então, eu me perdi aqui com a Dani. O que eu já ia falar, gente? O que eu tava falando mesmo? Das dores, né? Então, ia falar o seguinte, que não desmereça a dor de ninguém, tá? Não desmereça a dor de ninguém. Não fala que a dor do outro é pequena. Você não sabe o que ele tá trazendo na mala de bagagem dele. Você não sabe o tamanho da bola que ele tem percorrendo no corpo. E onde essa bola se aloja, com certeza vai começar uma dor. Começa com uma dor. Por isso que a gente tem que cuidar. Quando eu falei para a Bia que é simples, que hoje eu já vejo assim os caminhos todos abertos, o que a gente tem que fazer, como é, como é que faz, como é que acessa. Primeiro, como é que acessa a dor, depois, como é que limpa a dor, aí como é que você vai tratando dessa dor. E você não tem que esperar tratar a dor toda para ir manifestando os seus sonhos, você pode ir fazendo paralelo, você pode ir fazendo junto, e você vai fazendo junto. E aí, Bia, você vai vendo como que você vai ficando diferente. Você vai... Oi, Diva, vamos entrando, meus queridos. E aí, você vai vendo como que você vai ficando diferente. Esse diferente não é ficar diferente... É porque você tá mais forte. Você tá mais... Você se apropriou da sua essência. Gosta da minha risada, né? Tá bom. Pois é, mas o coração que você falou que tá com arritmia, e eu acho que é em outro sentido, tá bom? Eu acho que não é no sentido de traumas e dores, não. Eu acho que é no sentido de dor de amor. Falar nisso, estou precisando de fazer uma live para falar de amor, não é mesmo, Dani? Então, mas, meus queridos, então é isso. Eu estava falando que a gente não consegue mudar o que aconteceu no passado, mas não dá para a gente ficar trazendo toda hora a lembrança do passado. E aí, o que você vai fazer? Então, outra estratégia. Viu que chegou alguma lembrança do passado que te machuca, que te fere, que causa um sentimento ruim que não é bom? Na mesma hora, você vai procurar colocar na sua mente uma cena, algo bom. Você fazendo algo, se você está com um problema de saúde, você se enxerga feliz, curado, saudável. Você quer uma casa nova, você já se enxerga dentro dessa casa, você quer morar na praia, então você já sente o cheiro do mar, você está pisando na terra, você está entrando na sua casa. Entende que você está fazendo aqui um trabalho no mesmo instante. Então, é claro que você que está começando a me escutar agora, talvez você tenha mais dificuldade de fazer isso. Mas quando você começa a colocar atenção, epa, chegou um pensamento ruim aqui? Medo de alguma coisa? Estou preocupada? Estou preocupada se eu vou ter dinheiro para pagar esse boleto? Não, peraí, como assim? Eu estou manifestando a minha vida, eu estou manifestando os meus sonhos. Exatamente, Bia, o passado ele nos enriquece, ele nos fortalece, mas é para deixar o passado para trás. Se a gente ficar trazendo o passado para o presente, a gente está vivendo isso de novo. E a gente dá esse comando para a mente, e a mente dá o comando para o corpo. Então isso é muito sério, tá? Bom, e aí então, a única maneira da gente conseguir transformar a nossa realidade é aqui, é no presente, tá? Bom, meus queridos, aí eu já disse, aqui estava na parte do texto que eu já falei de Einstein, mas eu já falei disso. E uma chave que eu coloquei aqui assim, uma chave muito poderosa, que eu vou lhe entregar aqui também, para você conseguir lidar com o seu desafio, é o amor. Se você não se abandonar, se você se amar como você nunca se amou, cuidar de você como você nunca cuidou, encher você de mimos, se valorizar, cuidar mesmo de você, manter firme o propósito desse amor. Nossa, mas eu nunca vivi esse amor que a Cláudia está falando por mim, então é hora de começar a exercitar e começar a viver. Porque aí, o que você faz? Você vai reverter todo o processo de dor que está armazenado dentro de você. Entenda que eu não sei quais são os seus traumas, não sei, eu não preciso saber. Mas uma coisa eu sei, que o amor cura
todo trauma que você tem. O trauma do bullying, esse da falta de ligação, de quando você estava chorando no berço. O da falta de autenticidade, que eu não falei da autenticidade, né? Eu comecei a falar, depois eu parei, porque as pessoas conversam aqui. Autenticidade, né? Porque quando você é criança, e você é jovem, e você está conquistando um lugar no mundo, vamos pensar assim, você muitas vezes deixa de ser quem você é para ser aceito em determinado grupo. Você deixa de falar o que pensa, você deixa de expressar o que sente. Então você perde a sua autenticidade. Você perde a sua autenticidade. Consegue entender que todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso. São essas duas necessidades, todo mundo tem, de ligação e de autenticidade. E quando você está despertando, quando a gente está nesse caminho pela estrada nova, uma das coisas que a gente faz maravilhosas é o resgate com a nossa autenticidade. Aí, Bia, eu volto no que você me disse, né? Que assim, você está falando que eu estou diferente, né? Que a gente foi vizinha de porta, né? Eu posso dizer para você que você vai chegar na essência de quem você sempre foi. Oi, Adilson, boa noite para você também. Né? Porque antes você não podia, você achava que você não podia dizer um não, que você tinha que falar só assim, você não podia falar, você não podia sentir, você não podia expressar nada, então você se perdeu de você se perdeu de si mesmo. E aí quando você começa esse trabalho, você se fortalece, você vai lá no âmago, né, na sua essência, no fundo, né, ultrapassa todas as suas camadas, depois que você que vive o seu processo aí de eremita, né, de ermitão, fica sozinho para você chegar em tudo que você precisa chegar. Daí quando você chega, você encontra você. Você dá de cara com você lá dentro, lá no fundo. Você sorri e fala, nossa, sou eu mesmo, agora sim, essa sou eu. Essa sou eu. Gente, eu tô emocionada, meu corpo tá arrepiando. Eu falo de coisas que me tocam profundamente. E assim, eu tô aqui com a intenção de que você... Muito obrigada, obrigada, Soares. Eu tô aqui com a intenção de ajudar você a sair do seu lugar da dor. Eu não sei quais são os seus traumas, eu não preciso saber. Não sei das suas dores, eu não sei, mas o que eu sei é que você tem todas as ferramentas dentro de você para você conseguir limpar tudo isso e conseguir manifestar a vida dos seus sonhos, que é o que eu estou conseguindo. Eu estou aqui, a minha intenção é a de que você, depois de passar pela limpeza, que a Bia usou a palavra limpeza, eu vou aproveitar, né? Que você consiga limpando e manifestando, limpando e construindo, limpando e crescendo. E a cada dia se encontrando mais, né? Enxergando a beleza do seu ser, né? Entendendo que você não precisa, não deve, não pode deixar de ser quem você é, por nada, por ninguém. Se você faz isso, você fere a sua alma. Se você fere a sua alma, o seu corpo vai adoecer. Entende que está tudo conectado? Entende que está tudo conectado? E tudo, quando eu disse que coração e cérebro estão interligados, eu quero fazer uma live só para falar do coração, mas deixa eu falar porque eu já estou aqui, o coração está aqui. E tem gente que acha assim, né, que pessoas que são emotivas, que elas têm algum problema, né, que elas choram. Então, novamente, cada um está no seu processo. A gente tem que respeitar, não é mesmo? Mas eu quero fazer uma live para falar do coração, porque a gente precisa dar muita atenção a isso. Os nossos traumas e as nossas dores. Mas é emoção, Léo, não é tristeza. Esse choro aqui, ele é maravilhoso. Inclusive, Léo, na hora que eu estou na meditação, se fizer a meditação comigo, você vai chorar, Léo. Dani também. E quando você chorar durante a minha meditação, você pode ter certeza que você já está manifestando.
Quando você se sentir tão tocado. Porque, gente, deixa eu aproveitar que Léo falou isso, não chora, linda, porque é o seguinte. Você... É isso, Léo, é isso aí. E aí a questão da emoção, Léo, também é assim. É muito interessante isso em relação. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu tô pensando, eu enxergo minha cena, mas eu não tô vendo nada acontecer. O nosso pensamento, ele emite ondas elétricas. O nosso sentimento, ele emite ondas magnéticas. Para você conseguir manifestar a cena do seu sonho, não é só pensando. Você faz o desenho aqui, eu ensino lá na minha meditação. Eu vou lançar a meditação essa semana, viu, gente? Tá bom? Até chorando, você é linda. Eu tô emocionada, gente, meu corpo tá arrepiando. Eu tô falando de coisas que são muito fortes e são muito lindas. Não sei se vocês sentem, mas eu tenho paixão pelo que eu tô fazendo, pelo que eu tô aprendendo, pelo que eu tô construindo. E quero que vocês também consigam, tá bom? Não tô chorando de tristeza, não. Mas aí eu tô dizendo o seguinte, que quando você faz o desenho da cena, você faz com pensamento, né? Aí você tem que trazer essa cena para o coração. É o coração que é o órgão que manifesta, gente, não é o cérebro. Quando você começar a sentir emoção, sensação, corpo arrepia, cheiro, o olho fecha de lágrima, o corpo arrepia, sente frio, sente calor, aí você está aprendendo a manifestar os seus sonhos. Ou seja, você está mais perto deles. Mais perto deles assim. Entenda que mais perto deles aqui, né? De viver aqui na 3D, sabe? É aqui na 3D que a gente vai viver, né? Então, se você quer uma casa nova, você vai viver essa casa nova aqui. Você não cria ela aqui. Você vai criar na supraconsciência, que é na mente mais elevada. Para você criar a casa nova, sua vibração tem que estar elevada. Porque a mente subconsciente, a nossa mente subconsciente, ela não vai deixar você manifestar os seus sonhos, não, porque a função dela é proteger você. Quem vai conduzir você ao seu sonho é a sua alma. Por isso que eu sempre coloco... Tá chorando emocionado, mas eu tô... Gente, eu chorei porque de emoção não é tristeza, tá bom, gente? É muito forte para mim aqui esse momento com vocês e assim, novamente, eu agradeço muito o carinho, a participação, mas ainda não estou terminando, vamos lá. Bom, então, eu acho que eu não fechei a fala, não, mas eu estou vendo o moço ali falando, que ele está emocionado também. É porque somos energia, né? Você me sente aí, tá? Então, por isso que às vezes... Sabe quando uma pessoa fala uma coisa com você, mas ela passa uma energia diferente? Que a gente fala que tem gente que mente, mas a energia não mente, não é? Pois é, então você está sentindo a minha energia, você está sentindo o que está dentro de mim, do meu coração, é o meu coração que está falando para vocês. E agora, então, depois que eu sei tudo que o coração representa dentro desse trabalho na física quântica, dentro desse trabalho com o despertar, nesse trabalho na cura dos traumas, Dani, eu sei o quanto é importante, então eu aqui agora eu estou realmente me permitindo tudo isso que vocês estão vendo aqui, e é com ele, é com o meu coração muito aberto que eu venho aqui, que eu escrevo para você, que eu ora canto, ora escrevo, ora falo, faço live, não é mesmo? Com muita interação mesmo, para ir acordando você. Não dá para você ficar dormindo mais não, tá? Que a vida tá passando e você tem muito sonho para manifestar, que eu sei que tem, tá bom? Independente da sua idade, eu vou falar de idade também por esses dias. Independente da sua idade, independente da sua condição financeira, de saúde, independente do sexo, independente de onde você vive, independente de qualquer coisa, você pode manifestar o que você quiser. Se você realmente deseja, se é o seu propósito, se é o seu objetivo, e se você estiver disposto a fazer tudo que precisa fazer, como eu venho fazendo, tá bom? Então você vai me seguindo aqui, vem comigo nessa estrada, que eu vou ajudar você a subir em cima do barco, tá? Bom, então é você se amar, aí você vai chegar aí, né?
ao encontro com você. Esse encontro maravilhoso. E aí, você resgata a sua autenticidade. Pronto. Você vai respirar aliviado. Você pode ser você, quem você é. Não é mesmo? Bom, então, você não pode, quando eu falo você, eu estou falando para mim e para todos nós, né? Você não pode evitar que os desafios cheguem em sua vida. A gente não consegue evitar, não consegue. A gente não tem esse controle, não é mesmo? Mas você não pode permitir que eles parem você, que eles controlem você, que eles controlem a sua vida. Você não pode permitir isso. Se você não escutou a live toda, eu estou ensinando algumas estratégias que você faz para você conseguir isso. Depois que a live terminar, eu vou colocá-la no meu canal, tá bem? Então, as palavras-chave dessa noite, dessa live, são confiança, persistência e paciência. Confiança eu falei o tempo todo, que você tem que confiar, que você não pode desistir. A persistência, que você não pode desistir. Vai, segue, confia, caiu, levanta. O joelho está sangrando, limpa o joelho, vamos em frente que eu tenho coisa para manifestar. Lembrando que sempre depois do desafio, você vai estar mais forte. Ah, Bia, quando vejo suas postagens cantando, percebo boas vibrações. Gosto de escutar você cantando. Você me emocionou cantando a música de Paulo Fernandes. Adoro também. Pois é, Bia. É de Minas Gerais, né? Nós, né? Somos. Eu fico feliz de escutar, né? Você, novamente, você capta a minha energia. Eu tenho uma entrega, sabe, Bia? Eu estou aqui em corpo e em mente. Eu estou aqui em corpo, alma e coração. A mente está no controle, né? Mas eu estou aqui inteira mesmo, fazendo esse trabalho aqui com vocês e é muito gratificante para mim, principalmente quando vocês me dão esses retornos, tá? Porque eu também recebo energia de vocês. Então, aqui a questão da persistência para você não desistir jamais, independente do seu desafio, você vai lembrar da minha palavra, porque ela vai ficar aí dentro, ela está armazenada, tá? E antes de falar aqui, aproveitar que eu falei da palavra, começa a selecionar o que você lê, o que você escuta. Lembra do que eu estou te falando? Que a sua mente subconsciente, ela é como um computador. Tudo que você comeu a vida inteira, ela grava. Tudo que você cheirou, tudo que você escutou, tá tudo aí, sua vida inteira, entende? Por isso que você não pode escutar qualquer música. Por isso que você não pode ler qualquer coisa, curtir qualquer coisa. Curtir porque é do amigo, mas você não concorda com isso? Isso aí é terrível o que você curtiu. A sua mente subconsciente gravou. Ela está entendendo que você está batendo palma para isso. Você concorda com isso? Então pensa nisso, tá? Começa a selecionar o que você vai fazer, com quem que você conversa, onde você vai. Você está cuidando da sua vibração, você está cuidando da sua vida. Inclusive, negócio de ler notícia à noite, ver jornal, notícia, filme de guerra, não faz isso não. Isso tudo fica armazenado aí dentro. Não faz isso com você não. Boa noite para vocês também, meus queridos. Então, e aí tenha paciência, aí a paciência é a última palavra, tenha paciência com você, por quê? Porque é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Tem hora que você vai achar que você não está avançando, mas você está. Você está avançando. Mesmo que você não está enxergando a luz lá no fim do túnel, você não pode parar. Você vai ter certeza disso que eu vou te falar aqui agora. Um passinho de cada vez. Mas a cada passo que você der, você está mais perto do seu sonho. Tá? Guarda isso, tá bom? E aí, né? Deixa eu falar, tem pergunta, não tem? Eu não posso terminar não, porque tem as perguntas, eu falei que ia responder as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Oi, amiga, tudo bem? Boa noite, Washington, boa noite para todos nós, acenando para vocês. Léo, tinha uma pergunta, você quer voltar nela? Ou eu já respondi? Alguém tem alguma pergunta? Tinha umas perguntas lá. Gente, deixa eu ver aqui. Aí eu pego o telefone agora aqui, 22 e 22. Sincronicidades maravilhosas. Usando... Não, eu não sou seu amor. Ai, moço, você tá no lugar errado. Pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora. Ai, vamos lá.
Eu dei print aqui nas telas das perguntas, tá bom? Tem alguém que tem alguma pergunta aqui? Eu vou olhar. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? E quando eu dei print na tela. Aqui, ó, vou colocar para você ler. Tá dando para você ler? E quando você precisa de solução na saúde, relacionamento e também no dinheiro, por onde começar? Sempre pela saúde. A gente começa sempre pela saúde, por quê? Vamos pensar assim, que você deve ter muitos sonhos, alguns sonhos para você manifestar, né? E a gente começa pela saúde porque a gente precisa de ter pernas para ir atrás dos nossos sonhos, vamos pensar assim? O que eu estou falando de pernas? É saúde mesmo, né? É vitalidade, é energia, tá? Então a gente começa pela saúde. Geralmente se eu quero manifestar nas 3 áreas, eu quero viver um relacionamento de amor genuíno que eu nunca vivi, eu quero melhorar minha situação financeira, mas eu estou com um problema recorrente de saúde, eu tenho algum problema específico, uma doença crônica, então é pela saúde que você precisa começar, tá? Estou respondendo a pergunta do moço aqui. Deixa eu ver aqui outra. Deixa eu mostrar. Quando sonho. Ah, pois é, Bia. Você pode procurar Joe Dispenza. Você pode ver Napoleão Hill. Tem um livro dele, Pense. Eu vou te mandar lá no privado, Bia. Eu vou te mandar lá para você ler, tá bom? Louise Hay é uma grande metafísica, tá? Mas eu te mando lá depois uma listinha. Quando o sonho é a cura de uma doença, qual o caminho? O caminho é o seguinte, vamos pensar que nós vivemos num mundo penteado. Obrigada. O penteado aqui foi eu mesma hoje, que hoje é domingo, né? Obrigada, Gerlande, obrigada mesmo. Aqui, deixa eu voltar na pergunta. Quando o sonho é a cura de uma doença, qual o caminho? Nós vivemos num mundo que é psicossomático. O que é isso, Cláudia? A alma, se ela está ferida, vamos pensar assim, se tem, por nada, querida, se tem trauma para a gente curar, se tem dores armazenadas no nosso coração, que às vezes a gente passa a vida toda sem dar conta disso, trabalhando, fazendo as coisas da gente, né? E aí desenvolve uma doença. Então, o que a gente tem que fazer então? Voltar para dentro. Voltar para dentro de casa e buscar ter contato com essas dores, com esses traumas e começar a fazer a raspagem, vamos pensar assim, a limpeza de tudo isso, tá? Primeiro você identifica, então você acessa, você fica de frente, são momentos difíceis, porque eu estou falando de dor, né? São momentos difíceis, mas eles são momentos libertadores. E é muito importante também que a gente liberte o perdão para a gente e para as pessoas com as quais a gente se envolveu nessas situações conflituosas, tá? Inclusive na Bíblia fala isso, né? Que a gente não deve dormir sem perdoar os nossos irmãos, não é verdade? Então, se você precisa perdoar alguém, liberta esse perdão, dê esse perdão. Camargo, você está procurando uma esposa? Você não está aqui para fazer isso aqui nessa live não é mesmo? Você não está no aplicativo de encontro não, meu caro, tá bom? Então, eu vou pedir que você dê licença daqui, da minha sala de reunião. Isso aqui é uma sala de reunião, tá? A gente está falando da mente subconsciente, a gente está falando de programas. E eu sugiro até que você busque também se informar sobre isso, tá bom? Sobre a mente subconsciente, sobre o despertar, tá? Amém para você também, tá bom? Então é isso. Então você faz toda essa volta para dentro de si mesmo, para você conseguir acessar essas dores, e aí você começa a limpar, você começa a tratar. Então, eu estava falando, na Bíblia, né, tá escrito, não durma sem perdoar seus irmãos.
Então, é importante você libertar o perdão, sabe? Para você, às vezes é para a gente mesmo, às vezes para os outros, é libertar. É oferecer esse perdão. Ah, mas eu não encontro com a pessoa. Ofereça dentro do seu coração. Fala o nome dela, reza para ela. Então, fica aqui comigo, você vai aprender, tá bom? Vai aprender, inclusive, até depois para você, como é que você manifesta essa esposa para você casar, da forma certa, né? Você tem a forma certa e tem a forma errada, tá bom? Então, depois você vai arrumar uma moça aí que vai ficar com ela e depois não vai dar em nada, né? Que eu tô falando um relacionamento que não vai te fazer feliz, nem você, nem a moça. Então, me acompanha aqui, que você vai ter certeza que você vai aprender muito comigo e logo, logo você vai manifestar esse casamento que você está querendo tanto. Mas primeiro tem muita estrada para você caminhar, tá bom? Faz parte, né, Bia? Cada um tá num processo, numa etapa diferente do processo. E aí, depois de acessar essa dor, é limpar, tratar e em seguida você começa a ver. E aí você também, o que você pode fazer? É você começar a dar um comando de cura para as suas células. Eu também ensino a fazer isso lá na meditação, né? Porque tudo que você fala fica armazenado. Eu dou vários comandos para as minhas células todos os dias, comandos de saúde. Eu também ensino a fazer isso, tá bom? Então, se tudo que a gente fala fica armazenado, eu vou começar a falar as coisas que eu quero para mim. Eu quero que fique armazenado um programa decente, adequado, um programa de abundância e não um programa de dor e de sofrimento. Exatamente. Vamos ver outra pergunta. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que qualquer pessoa pode conseguir resultados com a lei da atração? Qualquer pessoa. Eu já falei isso agora mesmo, né? Independente de sexo, condição social, independente de onde mora, do que já viveu. Não, mas eu já vivi tanta desgraça na minha vida, tanta coisa ruim. Passou. Tá lá atrás. Esquece o passado. Você está começando agora. Você está começando do zero. O seu passado, ele não define você. Não. A sua dor, o seu problema, vamos pensar assim, ele não define quem você é. A sua dor é o ponto de partida. Vai mostrar para você de onde você tem que partir, de onde você tem que começar. Guarda isso, tá bom? Vamos ver se tem outra aqui? Cláudia, quero aprender a cocriar. Você me ensina? Ensino. Compra o meu programa de meditação. Eu vou lançar até esse final. Nessa semana agora eu vou lançar. Compra a minha meditação que você vai cocriar. Eu não uso cocriar. É mesmo assim. Eu gosto de usar o manifestar. É assim que eu falo lá, tá? Mas é a mesma coisa. Você vai manifestar o que você quiser. Você vai ter que fazer tudo igualzinho. Você vai ter que ser muito disciplinado, tá? Você não tem que comprar nada. Você vai comprar o curso, né? Você vai comprar a meditação, que é baratinha, um preço bem acessível. Mas você não tem que comprar uma lista de coisas. Você não tem que ficar horas e horas, não. Você vai tirar uns minutos que você vai tirar de manhã, mas você vai assumir o compromisso comigo de que você vai fazer direitinho lá todo dia, de domingo a domingo. Feriado, sábado, domingo. Você pode escolher se é de manhã ou à noite. Tá bom? Vamos ver se tem mais aqui? Quanto tempo para conseguir manifestar meu sonho? Bom, como cada pessoa é um universo diferente, como cada pessoa vai enfrentar desafios diferentes e como cada pessoa tem um... Obrigada, Omar. Cada pessoa tem um poder de resistência. Será que eu posso usar isso? Posso, né? Tem pessoas que são... Depende do que já viveu, que às vezes são mais frágeis, outras são mais fortes, né? Que a gente fica forte com o que a gente vive, eu falei disso agora mesmo, né? Você não vai entrar nisso pensando quanto tempo vai levar para eu manifestar minha casa nova, meu carro, minha viagem para a Europa. Já respondo, deixa eu só fechar essa, Camargo, peraí. Você não vai pensar em tempo, tá? Se você começar a colocar um tempo, você já traz ansiedade,
você já traz ansiedade aí, ela já começa a mandar. Porque, veja bem, ou você confia ou você não confia. Quando você começar a fazer o trabalho comigo aqui, você vai entender o seguinte: não, a Cláudia me garantiu assim. Se eu criei a cena, ela já é real, ela já existe. O sonho já é meu, já está manifestado. Na quinta dimensão, tá. Na supraconsciência. E aí, leva só um tempinho para a gente experimentar aqui. Porque na quinta dimensão, na supraconsciência, não tem tempo. Não tem tempo, não tem espaço, tá? Lá é o campo das infinitas possibilidades. Então, se você fizer tudo direitinho, você cria a sua cena, colocou sentimento nela, ela tá viva, vívida, real. Você sente isso assim na sua pele. Tem que sentir. Você tem que ter sentimentos e sensações. Então pronto, tá criado. Aí você vai e volta todo dia nessa cena, você vai moldando, né? E aí você não vai pensar em tempo, porque você está entendendo que você entregou isso para o universo, para o campo quântico, para Deus, para a espiritualidade. Minha cena está criada, eu estou fazendo a minha parte, na hora certa vai chegar para mim. O tempo, o tempo é o tempo de Deus. Vocês já ouviram essa frase? É o tempo de Deus? Mas é total confiança, né? E aí não é ficar com medo, preocupado. Não, mas eu vou ter o dinheiro. Não, peraí. Aí chegou um pensamento assim, será que esse dinheiro vai chegar para eu comprar meu carro? Na hora que chegar esse pensamento, você fala assim, peraí, gente. Olha a mente subconsciente me atrapalhando. Não, a Cláudia falou tanto disso. Na mesma hora você fala assim, não, eu sou abundância. Minha cena está criada, já estou vivendo nessa realidade, tá bom? Deixa eu responder antes que a pergunta suba. É de dentro para fora que realizamos nossas conquistas? Exatamente, Camargo, é sim, tá? Do jeito que é dentro, é fora. Então, é isso mesmo. Por isso que a gente precisa aumentar a nossa vibração, tá? Se a gente tá com a vibração baixa, vai refletir aqui de baixo, você atrai o que você é. Então, do jeito que é aqui, a gente cria um holograma, sabe? Você já viu o filme Matrix? Star Wars também tem, né? O seu mundo é um holograma. Você projeta ele aqui dentro. Eu falo assim porque a mente não está concentrada no cérebro, né? Já tem estudos que comprovam isso, tá? Tem células do cérebro e do coração espalhadas no corpo todo. Ô Camargo, eu não vou admitir que você seja grosseiro com ninguém aqui dentro, com nenhuma das pessoas que estão aqui dentro. Por favor, aqui dentro as pessoas, a minha sala de reunião é aberta, mas eu recebo aqui, fica aqui dentro quem tem educação e quem tem elegância, tá bom? Então eu não vou permitir que você fale com a Bia dessa forma e nem com ninguém, tá? Porque eu não trato ninguém assim, tá bom? Então não. O que é isso? Nós estamos falando de vibração, a gente está falando aqui de energia, de cuidar da energia. Olha o que você está fazendo com a sua. Quando você agride, é isso que vai voltar para você. Então a primeira aula, você está falando que quer aprender comigo? Então a primeira aula é essa. Com todo o respeito que eu estou falando com você, mas eu estou falando muito sério, tá bom? E então é isso, tá? Do jeito que é dentro é fora sim, tá bom? Então você projeta, a gente projeta um holograma, tá? Do jeito que está aqui dentro, espalhado na nossa mente, você vai ver refletido do lado de fora. Então, se aqui dentro eu estou vivendo no medo, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de ser roubado, eu tenho medo de ficar doente, você vai estar numa sala que várias pessoas estão juntas, uma pessoa está contaminada e você vai pegar isso aí, bactéria, esse vírus, sei lá o quê. Vai, porque gente, o medo, ele é uma força extremamente potente de criação, igual a fé. Por isso que ou você tem fé ou você tem medo. Léo, é isso mesmo. Tudo que você tem medo, você está atraindo para você, você está chamando para você. Cláudia, eu não tenho medo de nada. Cláudia, como é que você faz para lidar com medo? Eu já falei para vocês que eu tenho muita fé, não é? Eu acordo de manhã, eu faço minha meditação, faço minhas afirmações, pois é, Léo, é isso mesmo. E é isso aí, né? E a gente vai ensinando e aprendendo, né, Léo, o tempo todo, né? Pessoas diferentes estão em níveis diferentes, né?
E aí eu termino minha meditação e aí eu faço minha oração e eu saio, não saio do quarto sem fazer minha cama. Eu vou falar disso também numa live que é importante também falar. E quando eu saio do quarto, eu chamo meus anjos, Deus, a espiritualidade para vir comigo. Saio do quarto para casa. Quando eu saio de casa para a rua, eu também chamo, eu converso com eles o dia inteiro. Vem comigo, meus anjos. Aí eu converso. Agora mesmo eu chamei. Falei, meus anjos, vem comigo que eu vou fazer a live. Fica aqui comigo, me ajuda. Eu falo, peço muito que me dê sabedoria com as palavras que eu vou usar, com a forma que eu vou conduzir, porque tem muita gente aqui e eu tenho muita certeza na intenção do que eu estou fazendo aqui. Então eu peço sempre que eles me iluminem. Pois é, então, Léo, isso aí é o seguinte. Às vezes você. Deixa eu escrever porque as pessoas não veem. Cláudia, me chamou a atenção sobre a questão do contato materno. Pois é, isso foi no curso que eu fiz sobre trauma, sabe? Com esse médico aí, que ele é neurocirurgião, ele trabalho dele todo foi a vida toda com traumas e trabalhando com pessoas em presídio, né? Com presidiários, tá? Com os presos, fazendo esse trabalho aí, com gente que vive nas ruas, no mundo das drogas. Pois é, então é o seguinte, deixa eu explicar. Quando a gente nasce, toda criança nasce, quando você fala sobre colo, a necessidade de ter o contato. Todo mundo, isso no que eu aprendi lá no livro, nos cursos que eu fiz com ele, é o seguinte, toda criança nasce com duas necessidades básicas, que é a necessidade de ligação e a necessidade de autenticidade, tá? A ligação é esse contato físico, tanto que assim, uma criança no berço, você pode ir lá dar uma mamadeira, dar uma água, trocar a fralda, cobrir. Se você não pegar o bebê ao colo, ele morre. Se ele ficar só no berço, só no berço, só no berço, ele morre. Então, é claro que tem hora que o bebê chora, né? Eu sou mãe, né? Eu já tive menino pequeno assim. Ah, pois é, exatamente, Léo. E tá falando aqui de crianças que são abandonadas. Então, por isso, e assim, quando você pensa assim, você está pensando às vezes num mundo muito distante de nós. Eu não fui abandonado, você também não foi, mas não é uma criança abandonada, mas em alguma circunstância da sua vida você se sentiu abandonado. Você chorou, você às vezes não chorou, mas você fez uma pergunta para seu pai, para sua mãe. Você estava ali perto e você queria um toque, você queria um abraço e você não teve. Isso gera um trauma em você. Uma vez só gera um trauma. Você já pensou quando acontece 2, 3, 1 mês, meses, anos? As histórias são fortíssimas, né? Então tem histórias lá fortíssimas, pessoas que contam assim de anos, né? 5 anos, 8 anos, né? Sofrendo. Não precisa nem. É claro que os abusos são, né? O bater, outros tipos de abuso, né? Ele vai trazer esse trauma sim, porque se eu tô pedindo um contato, uma ligação, eu quero um abraço e eu apanho, é o extremo, é exatamente o contrário. Então você consegue perceber, né? Mas não precisa ser isso tudo, não. Tá? Tô falando que assim, a gente pode. Por isso que eu falo que todo mundo tem um trauma. Pelo menos um tem. Em algum momento da vida, você sentiu falta disso. Mas não é para ficar triste e preocupado, não é para preocupar você, mas é para dizer que existe uma forma de você voltar, mesmo que você não enxergue isso. Sim, é mesmo, Léo. Pois é, então você também precisa fazer a meditação, tá bom? Eu ensino como que você vai pegar você no colo, vamos pensar assim. Eu ensino como você vai pegar você no colo. Foi como eu fiz comigo, né? Então, assim, se hoje eu não tivesse feito esse percurso, se eu não tivesse caminhado por essa estrada, eu não estaria manifestando meus sonhos. Porque enquanto a gente não cura os nossos traumas e a gente não faz esses resgates, a gente não consegue. Não consegue, porque você está vivendo no desamor. Você está vivendo na dor. Entende? Mesmo que você não perceba, né? Porque é a mente inconsciente, tá? Mas aí quando você faz o primeiro exercício, que já a primeira vez vai ser muito forte,
E aí, exatamente, se não causar impacto emocional, não vai funcionar. Tem que causar impacto emocional e vai causar, porque é forte mesmo. E aí você vai entender assim, ai, que bom, eu tô limpando. E precisa limpar, para você poder viver a vida que você merece. Porque isso compromete sua saúde, impede que você manifeste uma relação de amor genuíno e verdadeiro e compromete a sua situação financeira, econômica. Léo, lamento profundamente, né, que você descreveu aí que você foi abandonado. Mas isso não é algo irreversível, não. Tem solução. Léo, tem caminho. Posso te garantir que tem caminho. Teve para mim. Vai ter para você também, tá bom? Com certeza. É o seguinte, você está dizendo que mesmo não tendo mágoas, interfere no processo de evolução e de manifestação dos seus sonhos, sim. Porque é o seguinte, você vai precisar acessar para vigiar exatamente o que acontece com você. Só aí depois você vai ver se realmente não tem mágoa ainda, não tem nada lá dentro. Se não existe uma bola, como eu falei aqui, que pode ser do tamanho de uma bola de beisebol, ou pode chegar ao tamanho de um melão, né? Essa bola se alojar aí dentro do seu corpo, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem outra pergunta. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Aqui nós já estamos fechando, então. Não sei se tinha um outro moço que queria me perguntar. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa, meus queridos? Então vamos fechando, que nós já nos estendemos muito. Eu adorei estar aqui com vocês hoje, fiquei emocionada, né? Fico profundo. E ele é, né? Então, assim, agora mesmo eu senti, da mesma forma que ele mandou aqui essa energia aqui, esse dizendo que adoramos, foi para ele do mesmo jeito, né? Então, eu fico muito feliz, Léo, de você já estar comigo nessa estrada. Eu fico muito feliz, muito mesmo. É gratidão, tá? Eu só tenho que agradecer. Todos vocês por estarem aqui comigo, pela confiança e na certeza de que vocês já estão aí dando passos preciosíssimos rumo à evolução do seu ser e à manifestação dos seus sonhos, porque é uma caminhada conjunta, tá? E aí eu coloquei aqui assim, pra gente fechar, eu trouxe Cora Coralina. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, nós também podemos crescer com os toques suaves na alma, não é verdade? Então, quando eu estava fazendo o texto dessa live, eu pensei assim, eu vou falar de desafio, mas eu não quero que a minha palavra seja pesada, porque o desafio né? O desafio é pesado, tira o chão da gente, né? Eu vou falar de desafio com os meus queridos lá, mas eu quero que... Não, imagina, querida. Eu vou falar do desafio, mas eu quero que seja um toque suave na alma deles, para que eles tenham a certeza. Essa semana eu vou lançar o meu programa lá da meditação, tá bom, Alisson? Eu vou avisar, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live para falar, porque eu tiro todas as dúvidas, a gente conversa, tá bom? Falo tudo aqui, todos os benefícios e por que vocês não podem deixar de fazer esse programa aí, que é para resetar a mente mesmo, tá? Então, meus queridos, eu estava dizendo aqui, eu fui ver a pergunta lá, e aí eu quero então dizer que eu estava preparando esse texto, querendo realmente que a minha palavra tocasse profundamente a sua alma. A gente aprende na dor, né? Então eu falo que assim, a gente decide às vezes pegar uma outra estrada. Eu fico muito feliz de escutar, Gerlândia, muito mesmo, viu? Beatriz, você é uma linda. Suas dúvidas... Gente, as perguntas enriquecem demais a live. Demais. Porque, olha, o tanto de coisa que não estava no meu texto e que saiu aqui na live, porque é pergunta. As perguntas enriquecem demais, tá? Desconsidere aquela fala daquele moço com você, tá bom? Então, assim, novamente, a gente está aprendendo e ensinando o tempo todo, né? Eu tenho certeza que ele também aprendeu e da próxima vez ele vai ter cuidado também, tá? Queridos, meu texto é para tocar na sua alma, dizer o seguinte: a gente muda, a gente aprende com a dor, mas a gente pode aprender com toques suaves na alma, não pode?
Então, eu espero que você tenha aprendido hoje comigo aqui algumas coisas de uma forma suave e deixando claro para você. Eu passei por muitos desafios, ainda vou passar, porque a gente continua. Eu estou caminhando, eu estou vivendo, eu estou seguindo. Mas eu sei, eu tenho consciência de que depois de cada desafio eu fiquei mais forte, emocionalmente mais forte. Sou seu fã. Obrigada. Espiritualmente mais forte, minha fé, gente, é inabalável. É inabalável. Novamente, em vez eu escolhi não ter medo, eu escolhi ter fé. Eu sei que Deus está cuidando de mim, meus anjos, a espiritualidade. Então, e assim, quando a gente, energias, vibrações similares vibram juntas. Se só de você estar me escutando, me acompanhando, você já vai ficar parecido comigo. Você já vai incorporando todo esse conhecimento que eu estou aprendendo aí na sua mente subconsciente. Só de você me escutar, de você me ler, de você acompanhar as lives, de você fazer os programas aqui comigo, já muita coisa já começa a acontecer aí, você já começa a sua evolução até de uma forma mais fácil do que foi para mim. Porque eu fui engatinhando mesmo, assim. E agora não, agora eu estou fazendo tudo prontinho, de uma forma bem didática. Eu vou explicando, vou fazendo aqui, a gente vai conversando. E eu estou tendo muitos retornos de que as pessoas estão conseguindo acompanhar e crescer. Porque aqui são duas coisas que a gente está falando. Não é só manifestar uma casa e ter dinheiro e ficar rico, não. O dinheiro é importantíssimo, importantíssimo. O dinheiro nos dá liberdade, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente fica oprimido e que a gente se sente preso porque não tem dinheiro. O dinheiro é importantíssimo. Mas aqui ele não está acima. Então aqui nós estamos trabalhando a nossa evolução pessoal, espiritual e a abundância em todas as áreas da nossa vida, porque é para isso que a gente veio nessa vida, gente, para manifestar os nossos sonhos e ser feliz todo dia. Não espera passar o desafio para ser feliz, coloca um sorriso no rosto, brinda com você, nem que seja água, gente, eu brindo comigo, eu converso comigo no espelho, eu me chamo para sair, eu me levo para passear. Eu dou bom dia no espelho para mim, eu dou parabéns para mim, eu peço desculpas para mim. Eu sou a minha melhor companhia. Quando você começar a se amar dessa forma, o universo, as pessoas, o mundo vai te amar da mesma forma, entende? Porque nós funcionamos por vibração. É a energia que está aqui. A gente está falando de algo sutil que a gente não enxerga, não é? Porque aqui nesse mundo que a gente está instaurado na 3D, se eu não pegar, eu não acredito. Eu tenho que pegar, eu tenho que tocar. Não, eu tenho que tocar. Se eu não ver, E nós estamos falando de coisas que a gente não vê. Nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de pensamento. Nós estamos falando de sentimento. De coisas sutis. Mas são as mais importantes da nossa vida. Se a gente cuidar do que a gente pensa, sabendo que um pensamento produz um sentimento, e o sentimento me leva para uma ação, se eu começar a ficar no estado de presença mais tempo, eu estou cuidando do que eu penso. Não tem as cenas que eu estou falando que eu ensino a fazer? Eu estou cuidando do que eu penso, então eu estou colocando o pensamento que eu quero para mim. Esse pensamento produz um sentimento. Opa, Cláudia disse que se eu estou conseguindo sentir, eu já estou criando meu sonho, minha cena já está criada. Se ela está criada na 5ª dimensão, então, pronto. Pronto, está feito. Eu sempre falo assim, não é mesmo, gente? Queridos, estendi demais, peço perdão aqui, que eu fiquei mais tempo do que eu achei que ia ficar, tá bom? Agradeço do fundo do coração a todos vocês que estão aqui comigo. Hoje a live foi sobre desafios. Vamos ter muitos desafios, vão aparecer muitos desafios diante de nós, mas nenhum deles deve parar a gente de jeito nenhum, tá bom? Guarda isso, se você não assistiu a live toda, eu vou colocar no meu canal, depois você vai lá para acompanhar.
Se você não se inscreveu, você vai se inscrever lá no meu canal, tá bom? Vai para você começar escutando os vídeos uma e outra vez, uma e outra vez. É interessante que a segunda vez que você lê um texto, a terceira, né? A quarta. Então, a segunda vez que você escuta, você já consegue entender melhor. A terceira, você já assimila mais. Na outra, é assim, não é assim quando você vê um filme? É assim então também. Então, guarda isso, tá? Outro dia eu falei disso também. Quando você aprende algo novo, uma pequena informação que seja, você duplica as conexões neurais, você duplica as conexões em seu cérebro. De 1.300 passa para 2.600, gente, olha o poder disso. Só que se você não fizer nada com esse conhecimento, em poucas horas, alguns dias, ele vai embora. Então, o que eu tenho que fazer com um conhecimento que eu sei que é valoroso, que é de valor? Eu vou ler de novo, eu vou escutar de novo e eu vou começar a aplicar na minha vida. Se eu começar a aplicar na minha vida, eu estou estimulando realmente uma mudança e novas conexões estão sendo criadas. Se eu estou criando novas conexões no meu cérebro, nossa, disso aí, da vida dos meus sonhos, você está entendendo o poder disso? Você está entendendo o poder que você tem? Pois é tudo isso sim, eu não estou exagerando não, porque eu estou falando, eu estou vivendo, eu estou colocando, praticando na minha vida, e eu quero que você comece a praticar para você conseguir tudo isso também. Um beijo no coração de cada um de vocês, durmam com os anjos, o Deus, amor em mim, reconhece e cumprimenta sempre, o Deus amor que habita dentro de cada um de vocês. Gratidão por essa noite linda, de muita emoção, para a gente conseguir lidar melhor com os desafios que eles vão surgir, mas para a gente continuar seguindo, que tem uma estrada maravilhosa à nossa espera. Assim seja, assim é. Gratidão, meus queridos.